Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu vim gravar a segunda parte do vídeo relacionamento abusivo, falando das minhas experiências. E hoje eu quero começar falando que o primeiro passo para uma libertação do relacionamento abusivo é você entender se você vive um relacionamento abusivo e as características desse relacionamento e a aceitação, né? Porque muitas das vezes a gente está dentro de um ambiente tão degradante que a gente não consegue, ou muitas vezes não quer enxergar o que a gente está vivendo. Então, o primeiro passo para sair desse relacionamento ruim, desse relacionamento abusivo e tóxico, é você abrir os olhos e começar a entender o que é esse relacionamento. No início, no princípio do relacionamento abusivo, tudo é perfeito, né? Então, a primeira dica que fica é tome cuidado com pessoas perfeitas, pessoas que não têm erros, que são tudo perfeitinho, bonitinho, atencioso demais, perfeitinho demais. Por quê? Ninguém é perfeito 100%, ninguém consegue ser tão amável o tempo todo, tão tranquilo o tempo todo, tão protetor o tempo todo, porque somos humanos, a gente tem falhas, a gente tem erro e isso é fato. A gente também tem que tomar cuidado com a carência, né? Muita carência, muito medo da vida, muita insegurança. Então são fatores que nos levam a afundar facilmente no relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, o abusador, no caso, ele é controlador, ele é ciumento, ele é possessivo demais, ele é muito detalhista com tudo, ele tá sempre de olho em tudo que você tá fazendo. Ele quer sempre estar, no início, ele sempre quer estar perto de você, por perto, ele quer saber com o que você está falando, quais são as conversas, e tudo isso é muito bonitinho no começo. No começo a gente diz assim, ai que lindo, ai ele me ama, ai ele tá cuidando de mim, que fofo, tá me protegendo. E lá na frente isso vai ser um grande problema. Um outro fator importante que eu vivi dentro do relacionamento abusivo, que com o passar do tempo, eu percebi que quem estava se tornando abusiva era eu. De tantas traições, de tantas humilhações, de tantos medos, eu acabei me tornando uma pessoa abusiva dentro de um relacionamento abusivo. Muito interessante tudo que eu vivi. Eu aprendi bastante mesmo, porque é muito ruim quando você não consegue enxergar, né? Mas quando você começa a abrir os olhos e você começa a ver, eu falava, nossa, eu preciso frear aqui, isso não tá legal, isso não tá bacana. E eu comecei a abrir os olhos para o que eu estava vivendo, entender o que eu estava vivendo, quando eu comecei a aceitar a possibilidade de estar sim dentro de um relacionamento abusivo. Então, o que vocês precisam entender é que para vocês saírem disso, insegurança, vocês precisam estudar a respeito do relacionamento abusivo, não enfrentar o abusador, em momento algum você deve afrontar ou enfrentar o abusador. Você tem que manter sempre a tranquilidade, ter sabedoria, ter discernimento para que as coisas não piorem. Tem muitas pessoas que acabam morrendo, né? Infelizmente, perdendo suas vidas porque afrontaram, bateram de frente e não é legal a gente querer resolver as coisas dessa forma. Se eu falar para vocês que eu não afrontei, eu não enfrentei, eu vou estar mentindo. Eu enfrentei sim muitas vezes, mas não é legal, porque a gente é mulher, a gente acaba sendo um sexo frágil. Nesse momento a gente não tem força como eles, e ainda mais quando eles estão daquele jeito alterado, enfim, a gente acaba se machucando e é bom evitar realmente qualquer tipo de afronta, né? Então eu tô lendo aqui algumas coisas para falar para vocês. Uma outra coisa que eu vi aqui agora que eu me lembrei. Que quando você consegue sair do relacionamento abusivo, isso não indica que ele acabou, tá, gente? Eles continuam. Eles vão dar um jeito sempre de estar stalkeando seu Facebook, falando com seus amigos, os amigos em comum, né?
Eles sempre vão querer saber da sua vida, saber se você tá bem, saber se você não está, saber o que você tá fazendo, com quem você tá conversando. E demora um tempo, né, pra você conseguir ter uma vida normal de novo. Vai demorar um tempão, pra falar a verdade, né? Eu continuo morando no mesmo lugar, não tenho condições de sair, então ele sabe onde eu moro e ele tem um controle fácil de saber o que eu tô fazendo ou não. E também isso hoje já não me preocupa mais, porque vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Infelizmente. A vida é meio complicada. Mas você aí que tem a condição de ir embora, mudar nome, endereço, telefone, façam para a segurança de vocês. E outra coisa, né? Com o meu comportamento, quando eu comecei a mudar o meu comportamento, ele foi mudando dele, né? Apesar das ameaças que eu recebi nos últimos 3 meses, praticamente todos os dias, que ele fala que ele não aceita e não vai aceitar me ver como uma outra pessoa, eu tô aqui, tô tranquila porque eu, quanto mais público eu puder tornar isso, que se acontecer alguma coisa, as pessoas já sabem, né, mais ou menos aonde procurar. Ele fala que me ama, que eu sou a vida dele e tal, mas, enfim, ele não trocou o mundo dele pra ficar com a família dele. Ele não deixou o mundo dele de drogas, vícios e coisas erradas pra ficar com a família. Muito pelo contrário, ele deixou a família e foi pro mundo errado. Mas enfim, é uma escolha, cada um é cada um, eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra falar a respeito de como sair disso. Então vamos lá. A partir do momento que você teve essa ciência de que você tá vivendo um relacionamento abusivo, então é hora de você começar a olhar pra dentro de você e começar a questionar se tudo aquilo que você está vivendo realmente está trazendo paz e tranquilidade para sua vida. Gente, não vale a pena continuar dentro de um relacionamento sufocante e tóxico desse. Às vezes você tá ali dentro desse relacionamento com essa pessoa e você acha que você tá sendo feliz, você não tá, você tá camuflando a sua felicidade, você tá se sufocando, na verdade, cada vez mais. Eu acho que a perda mais terrível que existe, apesar de eu não ter vivido e não quero viver tão cedo, é a perda de uma mãe, a perda de um filho. A perda de um homem é superável. Apesar de ser muito difícil, eu vou gravar outro vídeo falando da dependência emocional. Como eu já disse no primeiro vídeo, eu tô separada apenas há 3 meses. É muito complicado quem sofre de dependência emocional. Não são todas as mulheres que desenvolvem a dependência emocional, mas a grande maioria passa a ter esse problema. E a dependência emocional, ela é como se fosse um vício, né? Enquanto aquela coisa tá ali, né? Aquela pessoa tá ali, você tá nutrindo, você tá mandando informações para o cérebro que entende que aquilo é prazeroso e te dá um certo relaxamento. Mas quando aquela pessoa não tá ali, te dá sim crise de abstinência e é terrível. Porque tem momentos que eu quero, onde tá, eu não sei viver sem. Você vive sem, sim, gente. São crises terríveis, mas você consegue viver sim. Outra coisa, eu tô passando por isso praticamente sozinha. Tenho meus filhos, só que por mais que eu demonstre muitas vezes o meu sofrimento, né? Porque é óbvio, tem um momento que não dá pra você esconder o quanto você sofre com isso, mas eu procuro não demonstrar tanto pra eles tudo que eu tô sentindo. E também eu resolvi estudar bastante, né? Estudar tudo que eu tô sentindo, tudo que tá acontecendo, eu acho que é importante. Um outro fator importante é você começar a olhar pra dentro de si e ver a pessoa maravilhosa que você é. De tanto falarem do meu corpo, eu pensei assim por muito tempo, gente, eu não quero mais saber de nada, eu não vou mais viver, eu quero. Pra mim tá bom aqui, basta. Tô cansada, né? Pensei realmente. Mas depois eu comecei a olhar pra mim, porque isso aqui, ó, é carne, gente. Isso aqui acaba. Isso aqui. A idade chega pra todo mundo. E hoje você pode ser durinha, gostosa, maravilhosa. O cara pode ser bombado, mas amanhã vai acabar, vai passar. A idade chega, né? E olha pra você, pro seu conteúdo interior. Quem é você?
Quais são as suas qualidades? Vou te sonhar, quais são os seus sonhos? O que você gostaria de realizar na sua vida? O que te faz feliz? Tem tantas coisas que me faz feliz e não coisas caras, bens materiais. Eu aprendi a viver com muito pouco e, e é dentro do pouco que você se vê feliz. Óbvio que se eu ganhar dinheiro, lógico que eu vou ficar muito feliz, que o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra a tua paz, o teu sossego, a tua felicidade. Não, te dá sim condições de você viver melhor. Mas assim, a paz, eu tô falando da paz interior consigo mesmo. Não é dinheiro, não é homem, não é ninguém, é você mesmo que consegue trazer esse bem-estar para sua vida aqui. Equilíbrio, inteligência, sabedoria, a gente estuda. Por mais difícil que seja o seu relacionamento hoje, para, sabe? Não atormenta a tua mente. Tenta assim silenciar. Hoje eu vou silenciar minha alma e eu vou buscar em mim a força para sair disso tudo. E é assim que funciona. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei, enquanto ele dormia, eu assistia vídeo, eu assistia. Tem uma psicóloga maravilhosa que eu assisti muito, sou muito grata, né? Psicóloga da relação, se eu não me engano, que tem aqui no YouTube, ela é muito boa e eu aprendi muito com ela. E aí eu comecei a estudar a respeito do relacionamento abusivo, estudei muito a respeito de narcisistas, de psicopatas, depois que ele teve o diagnóstico de ser um psicopata. E aí eu comecei a estudar, né? Eu ainda não aceito muitas coisas. É difícil para mim entender como que uma pessoa pode não ter sentimentos, como uma pessoa pode não sofrer. E pra mim é complicado, né? Eu acho que é complicado para qualquer ser humano ver um outro ali que não tem sentimentos como a gente. Ele diz que me ama, chora e tudo, que eu sou a vida dele, mas ele segue a vida dele sem mim assim, ó, muito fácil. Enquanto eu fiquei presa nele muito tempo. Outra coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado é para não generalizar depois. Não tenha medo, não permita que ninguém te diminua. E essas coisas você faz sem você precisar agredir ninguém, sem precisar bater de frente, sem precisar gritar, sem precisar se aborrecer. Para de se aborrecer com a atitude do outro. Silencia. Muitas vezes eu tive que concordar com o erro do outro. Muitas vezes eu tive que concordar com o erro do meu ex, né? Dentro do calor daquela emoção, eu concordava com o que ele estava fazendo. As pessoas achavam um absurdo, mas era uma forma de garantir que as coisas não piorassem. Então, muitas vezes você não precisa nem concordar, só silencia. No meu caso, se eu silenciasse era pior, né? Ele ficava mais furioso quando eu não respondia, quando eu não tomava um partido. Mas é isso, pessoal. A princípio, se vocês tiverem aí mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, vocês deixam no comentário os assuntos que vocês querem ouvir. E deixa aí o seu like, compartilha para que chegue cada vez mais pessoas. Desculpa pelo barulho agora, já vou encerrar o vídeo também por causa disso, para também não ficar muito longo, tá bom? Um beijo aí para vocês, sorte, força e acredito em você.